Olá, seja bem-vindo ao canal Vou Checar Notícias. Eu sou o Edelweiss. E no vídeo de hoje, meus amigos, nós vamos ver que a coisa no Brasil está sendo desenhada uma tempestade, né? Nós vamos passar por tempos difíceis. Se prepare, né? O Brasil acendeu aquele sinal de alerta, né? O alerta vermelho. Assista esse vídeo. Lula regou. Muita gente achou que era difícil. Lula tomou uma surra. Ele mostrou que ele morre de medo do Trump. Não olhei nem pro lado, eu não vi o Trump, na verdade. Não cumprimentei porque eu estava conversando com o meu pessoal sobre a questão da segurança. Você tá mentindo que eu sei. Não é possível. Você tá mentindo. Não vai ter essa, não. O cara vem pra comer mesmo o cu do Lula nessa história. Tá louco? Gente, eu tô achando que tem que ter hora que tem que parar. Vai tomar no caneco, rapaz? E que diabo é isso? No caneco. Que falta de respeito, falta de educação. É no caneco, acabou. Não pode ser assim. Me ajuda. Se você tiver dívidas, vão apreender a sua carteira de motorista, viu? Se prepare. Vocês não estão entendendo, nós vamos entrar na pior crise que a gente viu nos últimos 50 anos. Não tô de brincadeira. Eu sei porque eu sento com os caras que é dono dos bancos. Eu sou investidor de alto calibre, não tem como segurar o que esse cara fez contra nós. A burrice é a incapacidade de não saber diminuir gasto do governo, não fazer uma recuperação fiscal nesse país. Não entender como que toca uma máquina de 10 trilhões vai ferrar todo mundo. Nunca teve tanta fuga de capital, nós somos um povo otário ainda. Esse parlamento nosso é um parlamento frouxo, porque se fosse um parlamento digno já tinha aprovado, sabe o quê? Educação financeira nas escolas. Comunista odeia que gente saiba mexer com dinheiro, porque quem sabe mexer com dinheiro não precisa desse bando de vagabundo. E esse é nosso problema. Nós vamos quebrar o país de novo. É fácil para os ricos só vazar. É o sonho do comunista é que os ricos desanimem do país e vazem, que aí só sobra os otários. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que vai permitir um pente fino no INSS. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro será uma ferramenta do governo para combater fraudes em benefícios da Previdência. A estimativa é de que exista fraude em pelo menos 3 milhões de benefícios, concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. Sempre que houver indício de irregularidades ou erros na concessão, manutenção ou revisão dos benefícios, o INSS notificará o beneficiário para apresentar defesa em até 10 dias. A medida provisória vai ser publicada no Diário Oficial e já passará a vigorar. Aposentado, especialidade de roubar aposentado, tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá? E dos Correios. Tem um desconto extra enorme até 2030, porque vocês roubaram os fundos de pensões deles, e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Seu governo foi campeão em corrupção, Lula, nada mais além disso. A solução que o governo está prometendo é inexequível. Porque como é que o governo vai pegar? Vou devolver dinheiro para todo mundo, teve coisa que... Tá aí os empréstimos de verdade. Vou dar um dado para vocês. Esse problema vem desde 2016. Em 2019, o senhor Jair Bolsonaro determinou a investigação. Aí começaram a investigar. Vinha já de algum tempo. Era 200 milhões, depois foi 300 e poucos milhões. Em 2022, fechou em 600 milhões no final do governo Bolsonaro. Aí o Lula assumiu. Aí passou para 1 bilhão e 300 milhões. No segundo ano, 2024, foi mais de 2 bilhões. E esse ano só Deus sabe o tamanho do rombo. Aí eu fui dar uma olhadinha e o Lula assinou uma lei beneficiando os sindicatos e autorizando descontos. E além, claro, de criar um monte de sindicatos que estão por aí. Não sei se criou o do irmão dele também, mas eu sei que esses sindicatos fizeram uma festa e a coisa partiu de dentro para fora. Então é preciso saber, primeiro, se essa liberalidade que o Lula deu foi intencional ou se essa derrocada, essa roubalheira no governo Lula foi por conta de uma decisão que só queria beneficiar aposentados. O Lula fez isso para beneficiar sindicatos, enriquecer sindicatos, beneficiar a corrupção? Ou apenas assinou uma lei que deu na trave e provocou a amplificação de tudo isso que está acontecendo? Com a palavra, os senhores que julguem.
Governo ignora fraudes no INSS e Brasil entra em alerta. O circo pegou fogo. O atual presidente do Brasil recebeu 15 vezes suspeitos de fraude no INSS e simplesmente cruzou os braços. De 2023 até agora, foram encontros para falar de desvios bilionários. Mas ação que é bom, nada. A conta, como sempre, sobra pro povo, que vê a farra continuar enquanto o país afunda. A turma que prometia moralidade agora é quem fecha os olhos. Compartilhe esta notícia, espalhe a verdade e mostre que o Brasil cansou de ser feito de bobo. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que mais uma vez não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União. O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupe. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupe não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupe confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023 e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular propostas de alterações nos sistemas da Previdência. Segundo Lupe, as mudanças foram concluídas em março do ano passado, quando o Instituto apresentou uma instrução normativa com as novas regras para os descontos. Não é? Isso que acontece, está acontecendo isso. Nós estamos tranquilos com respeito a isso. É lógico que vai nos prejudicar se mantiver o não pagamento da mensalidade. Descontar e não passar para nós. Aí vai prejudicar, vai fechar. Espero que não aconteça, porque a gente vai trabalhar para liberar as entidades sadias, que não tem nada com sacanagem. Estamos trabalhando para isso. Você colocou um ponto que a gente até já falou aqui no canal, eu sempre me pergunto qual é a minha câmera,
que é o grande problema, e isso é antigo, quer dizer, isso vem investigações lá de trás, já teve investigação, já teve, inclusive, termos de ajustes de conduta que foi feito com o Ministério Público, e o grande ponto e o grande problema é quando são essas entidades de fachada, que não existem no emprego, e também aqueles que são descontados à revelia, sem terem benefícios, sem terem... E você estava citando aí os benefícios que vocês levam, você citou um que eu acho que é um papel, inclusive, crucial de muitos sindicatos e associações, que é a questão do plano de saúde. Né? Nós temos, mas no nosso plano de saúde é telemedicina, nós estamos criando ainda, porque a mensalidade do sindicato não dá para você manter um plano de saúde para o sócio. Agora, é um trabalho que nós estamos tendo, começando agora, onde o cara chega aqui no sindicato, já tem outros lugares, outros estados que já está assim. Já temos lá, você vai até um médico, tem uma pessoa de plantão ali, uma enfermeira, que tira seu histórico todo e passa para o médico, telefona para o médico, passa para o médico e faz a consulta chamada telemedicina. Agora, a nossa vantagem é que nós estamos na luta para a melhoria do aposentado há muito tempo. Nós estamos envolvidos com a luta da antecipação 13º, de um monte de leis, de coisa que regulamentou mais na melhoria dos nossos aposentados. E eu estou vendo também, eu queria aproveitar para desabafar uma coisa, é o seguinte, é que nesse momento, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo praticamente, mas vamos pegar o Brasil, existe um trabalho muito grande que vem acontecendo de destruição das entidades sociais. É sindicato, é qualquer coisa que aglutine pessoas do lado que vai defender as defesas do operário, do povo mais pobre, há uma política de destruição e há uma política da individualização. Isso faz parte de um processo muito amplo. E como nós demos o nome de sindicato, pronto, o pessoal pega como sindicato como tudo ladrão, tudo isso e aquilo. Quando a verdade, nós não temos nada a ver com isso. É lógico que tem algumas entidades fantasmas que surgiu mesmo para a gente, por exemplo, aqui aparece de vez em quando alguém para dar baixa no sindicato. Quando vai ver, a entidade dele não existe. Mas ele achou que é nós. Algumas coisas fundadas por pastores, por alguns advogados. Mas isso é a Polícia Federal, com certeza vai chegar nesses caras. Eu acho que está chegando e vai chegar. Agora, eu gostaria que a gente vai ter que defender o nosso sindicato, que não tem nada a ver ficar sem receber a mensalidade porque outras entidades fizeram as sacanagens. Nós não podemos aceitar isso. Vamos ver se nós conseguimos liberar e não deixar que isso aconteça. Os ministros, as pessoas do governo, têm mais sensibilidade. É lógico que vai aparecer um monte de picareta nos chamando disso e daquilo. E no meu caso específico, eu não entendo, por isso que eu estou puto da vida, é porque ele, Frei Chico, eu assumi aqui de vice-presidente faz pouco tempo, em questão de mês, eu nem assumi ainda, porque houve a morte do nosso presidente. O João Nilcentini faleceu, ficou vago a vaga de vice-presidente, porque o vice-presidente assumiu, e aí a diretoria se reuniu e indicou um dos seus membros para vice-presidente. Aí, no caso, eu tenho uma história engraçada para contar sobre isso, se vocês admitirem. Você admite? Por exemplo, eu admito, né? Pode contar. Em 1975, eu era militante do PCB, clandestinamente, eu achava que ninguém sabia. Aí eu fui concorrer no sindicato, eu era dirigente sindical em São Caetano do Sul, Metalúrgica São Caetano do Sul, onde tem empresa General Motors, tinha outra Vilares e tal. E eu tomei posse de vice-presidente lá, elegemos vice-presidente, durante uma semana. Na segunda-feira eu tomei posse lá, realmente me desligando da empresa e indo para dentro do sindicato. No sábado, eu fui sequestrado, fui convidado a desaparecer. Aí fui pego pelo DOI-CODE e tal, nunca mais eu consegui voltar para o sindicato. Em uma ocasião, que eu estava concorrendo em 83, 82... O PT errou, quer dizer, o PT... Não é que o PT errou, qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar um pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, procurador, é essas coisas. E dentro dos militares também. E para que serve Força Armada? Eu defendo um regime que um dia não vai ter Força Armada, não vai ter nada. Agora, esse sonho para milhares de anos para frente, porque
o chamado comunismo, ele não existe, não vai existir com facilidade, ele existe no setor tribal, algumas tribos indígenas que não tem chefe. E a produção é lá entre eles e tal. Não podemos chegar a essa sociedade sonhada, nessa utopia, é muito difícil chegar lá, mas melhorando ela, a sociedade, nós podemos melhorar. Eu acho que pode. Então você tem que ter essas pessoas que se conversam disso. Nós não podemos ter um pessoal altamente conservador, estúpido, ignorante, que não... Rapaz, é importante. Hoje o que está acontecendo no planeta Terra hoje. Seria tão bom se o Poder Judiciário metesse o nariz apenas nas coisas deles, o Legislativo apenas na coisa deles e o Executivo apenas na coisa deles. Nós iríamos criar a harmonia que está prevista na Constituição para que a democracia brasileira seja efetivamente garantida. Jacques Barreto, você tem a obrigação de fazer um discurso na tribuna da Câmara perguntando a quem falou essa sandice. Se ele quer ser ministro da Justiça, da Suprema Corte, ou quer ser político. Se ele quiser político, renuncie lá e se candidata a um cargo para falar as bobagens que quiser, a hora que quiser. Mas não ficar se metendo na política do Poder Executivo. Eita, aqui o sinal de alerta vermelho está ligado. Está ligado porque o Brasil vai passar por momentos difíceis, né? Se preparem. As coisas irão piorar, né? Os comunistas estão trabalhando a todo vapor para destruir o Brasil. O que nós temos é que realmente passar por esse período. Em 2026 vamos voltar aí com tudo, botar um candidato da direita na presidência novamente e vamos consertar o nosso Brasil para que o comunismo desapareça de vez. Até breve. Vou Checar Notícias vai ficando por aqui. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho de notificações. Até a próxima edição.